A todos e todas, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Que bom, maravilhoso. E eu convido você então a, assim bem, me ajudar na leitura do Evangelho de Jesus Cristo, nos dado por Lucas. Nós vamos ler hoje o capítulo 7, os versos 11 até o 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Daquilo que aprove o Senhor, uma porção daquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a minha, para a nossa, uma porção de crescimento, de edificação, caminho de vida, daquilo que foi planejado no coração de Deus para você ser, aquilo que Deus espera de nós e que Ele está aqui para nos ajudar a ser, amém? Encontraram em capítulo 7, verso 11, todos e todas? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos e todas ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Palavra de Deus para você e para mim, palavra de crescimento, de edificação, de mais uma porção daquilo que o Senhor espera de nós. Graças a Deus por isso. Mas essa semana, aliás, sexta-feira, antes de ir para o escritório, a Ana me mandou uma mensagem, um link, de uma notícia sobre uma coisa absolutamente inédita dentro de uma igreja evangélica. Vocês sabem que o assunto do momento é a tal da inteligência artificial, não sabem? Não sei se vocês têm acompanhado um pouco isso. O que é isso? Bom, é uma inteligência que não é humana. Um computador capaz de pensar. Inventaram no final do ano passado um negócio chamado ChatGPT. O Vitinho adora. Nada mais é do que um chat de conversa, mas não é uma conversa entre pessoas. É uma conversa com uma inteligência artificial. Quer dizer, é uma conversa com um robô. Um robô que interage com as pessoas e responde perguntas. Ele consegue ler, entender as perguntas e formular uma resposta. É isso que o computador consegue fazer. E com isso, resolver questões. Por exemplo, ele cria programas de computador, né, Vitinho? O Vitinho me falou dele outro dia. Compor músicas. Imagina, Tênis. Ele escreve histórias, escreve trabalhos de escola, redações para os alunos. Enfim, uma inteligência artificial não humana. E eu já estou acompanhando isso há um tempo, desde o final do ano, e isso me fez pensar na notícia que a Nayane me mandou. Por quê? Porque na outra sexta-feira, uma semana, 10 dias atrás, em uma cidade da Alemanha, teve um culto em que a pregação foi feita por um computador. Nem a pregação e nem os pregadores eram humanos, mas o conteúdo da palavra e quem pregava eram pessoas digitais projetadas numa tela. Eram digitais. Tudo escrito pelo tal do ChatGPT. Teve um culto. Não essa sexta, a outra. Um teólogo desses moderninhos, todo doutorzinho, disse naquela matéria que ela mandou, diante desse culto inusitado: bom, Deus pode trabalhar na Terra por meio da inteligência artificial, então, né? E aí, lógico que eu fiquei me perguntando, pode mesmo? Eu sei que ele age como ele quer, eu sei que ele age onde ele quiser e com quem ele bem entender.
Mas será que o Espírito Santo de Deus pode inspirar um computador e fazer revelações proféticas através de uma máquina? A obra de Deus pode ser realizada de forma virtual. Os mistérios de Deus podem ser discernidos por outras formas que não a compreensão humana. Será que daqui a pouco vão começar a dizer que se fosse hoje, Jesus iria vir e viria à Terra de forma virtual e não em carne e osso como ele veio? Bom, eu me senti desafiadíssimo, né? Com esse negócio desse culto. Eu fiquei assim, né? E eu comecei a perguntar para o Espírito Santo de Deus sobre essas questões que envolvem a nossa humanidade. Nós sabemos que o Senhor, por iniciativa dele mesmo, decidiu encarnar e se tornar humano como eu e você. Você sabe disso. Mas talvez a pergunta qual foi o maior atributo desse humano chamado Jesus? O que diferencia? Talvez, se as pessoas estão questionando sobre a possibilidade de um computador substituir a inteligência humana, o que fazia ele, Jesus, como ser humano, ser tão especial? Será que o que fazia Jesus ser tão especial era a sua capacidade de fazer milagres? O computador pode fazer milagres? Não sei. Será que esse era o poder, era a autoridade que estava sobre ele enquanto ele esteve aqui na Terra? Qual era a característica, quer dizer? E aí, recebi respostas, porque é isso que você recebe quando você faz a pergunta para a fonte correta. Talvez se eu perguntasse para o ChatGPT, eu ia receber um tipo de resposta, mas eu não perguntei não. Eu preferi perguntar para o Espírito Santo de Deus, que o ChatGPT eu não sei nem onde acessa, mas o Espírito Santo de Deus eu sei onde é que eu acesso. Então, eu fui perguntar. E a resposta que eu recebi dele, de cara, me veio no Evangelho. Eu confesso que eu não tenho nenhum preconceito quanto à tecnologia, muito pelo contrário, nenhum, porque eu acho tudo muito bom, principalmente porque isso facilita muito a minha e a sua vida, facilita demais a nossa vida, eu não tenho problema, mas me desculpe, para mim, a palavra final nas nossas vidas sempre será dada por um Deus que nos criou, e até onde eu sei, Deus não criou robôs previamente programados para fazer só o que ele quisesse, não. Mas o Senhor criou os seres humanos livres para adorá-lo por iniciativa própria. Deus não criou computadores, Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio. Quem criou computadores fomos nós. E até onde me consta também, criação perfeita só Ele pode fazer e mais ninguém. E foi assim que Ele nos criou. Nós temos aprendido aqui para sermos perfeitos, íntegros, inteiros, mas nós somos livres. E, infelizmente, nós decidimos dar os nossos passos longe do Deus que nos criou. E depois disso, o ser humano começou a viver sujeito a falhas, caminhando sozinho. E assim, tudo que nós inventamos também está sujeito a falhas. E por isso eu recebi essa resposta essa semana, que as coisas em nós só poderão ser recriadas quando nós livremente nos voltarmos para aquele que nos criou, senão nada muda, nada é recriado em nós. Vamos ficar repetindo os mesmos erros. O Espírito Santo de Deus me diz claramente, aliás, quarta-feira quem estava aqui já viu ele nos lembrando, que nós somos sim falhos, que nós somos limitados, mas Deus já nos deu um padrão de ser humano perfeito. Mas assim, você sabe qual é o maior atributo desse ser humano, Jesus, perfeito aos olhos de Deus? O que talvez nos diferencie, algo que não se cria com máquinas. Sabe o quê? A resposta é essa: compaixão. O que torna você alguém único, insubstituível, nesse mundo, nos planos de Deus? Compaixão. O atributo primeiro do Deus de Jesus não é o poder, não é a majestade, não é o senhorio, não é a inteligência, não é a velocidade do processamento, mas é a compaixão. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Jesus não veio para se impor e dominar o ser humano, não. Ele compassivamente se aproximou de nós para tornar a nossa vida algo mais digno, mais pleno e mais humano. É por isso que ele veio. Isso é muito importante. Aliás, ele veio na Terra e ele encarnou, ele se tornou ser humano o quê? Para mostrar
que a humanidade faz parte do plano da criação de Deus. O humano é importante para Deus. E assim, a grande novidade, a originalidade de Jesus foi a sua forma de subverter a lógica do mundo. E isso começou na sua maneira de olhar a realidade à sua volta e se deixar afetar por aquilo que ele via. É bacana como Jesus muda tudo. Para subverter o mundo, para mudar as coisas na nossa vida, basta começar a subverter o jeito de olhar as coisas. A maneira como nós olhamos, o coração sente de acordo com o que os olhos veem. A Bíblia diz isso. Mas os olhos veem de acordo com o que sente o coração. Nós somos uma coisa única, nós somos uma coisa inteira, nós não somos separados. Olhos que não veem, coração que não sente. Percebe aqui a questão? Mas também quando o coração não sente, os olhos, melhor não olhar. A gente não se importa. Quer dizer, percebe? Por isso Jesus mudou toda a história desse mundo, fazendo o quê? Olhando para tudo com compaixão. Foi a sua atitude fundamental para mudar as coisas no mundo, para mudar as coisas como elas eram. E aqui tem um caminho, porque diante da dor e da agonia dos sofredores e famintos, ele não ficou indiferente, ele não foi impassivo, ele não ficou sem se importar, ele não foi frio como uma máquina. Ele fez o que um computador nunca vai fazer. Ele sentiu revirar as suas entranhas. E aqui eu digo isso porque a palavra da tradição hebraica para compaixão é rahamim. E esse rahamim, que vem de ventre, significa entranhas. Compaixão para Deus é isso. É a mesma palavra para se referir ao ventre materno. Porque é do ventre, o ventre é o lugar da compaixão. É aqui que você sente, porque Deus age em favor de quem sofre a partir das suas entranhas. A partir de que aquilo para ele é fundamental. Foi a mesma palavra usada em Êxodo 3, no capítulo 3, versículo 7, para descrever aquilo que Deus sentiu quando ele ouviu as súplicas do povo escravizado no Egito. É a mesma palavra. E disse o Senhor, eu vou até ler, o Senhor, quando ele ouviu as súplicas do povo escravizado, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ele escuta os gritos que chegaram no céu, e sentiu contrair as suas entranhas, essa palavra, e por compaixão desceu para libertar o povo. Aqui tem uma atitude, esse é o sentido da verdadeira compaixão, é o amor das entranhas. E aqui foi exatamente o que foi Jesus Cristo. Eu quero que você construa comigo isso, o Evangelho. Ele esteve entre nós em carne, ele caminhou, como nós já ouvimos aqui, enquanto caminhava se compadecia. Enquanto caminhava, sentia compaixão pela dor e pelo sofrimento das pessoas. Portanto, segundo a resposta do Espírito Santo, Deus é o seu maior traço da humanidade de Jesus. E com isso, deveria também ser a maior definição de ser humano contido em nós. Nós que somos a comunidade do Cristo vivo aqui na terra, eu e você, povo de Deus, a compaixão é o motor da vida. É o motor da conduta de quem é ser humano, é o que mais nos identifica com Ele. A nossa inteligência, a nossa capacidade de pregar, nós oramos, é a compaixão, o que mais diz que você é um filho e uma filha de Deus. Isso é muito importante. Se compaixão foi, e até hoje é, o que move o coração do Senhor, Jesus Cristo, homem, feito homem, foi o primeiro ser humano a viver totalmente a partir desse sentimento tão divino, tão humano. Ele foi o primeiro a viver isso na plenitude. E é o traço que define, que demonstra a nossa imagem e semelhança com o Deus da nossa criação. O que diz que nós somos, novamente, imagem e semelhança de Deus. Percebe aqui a questão? O que preocupava Jesus, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, era o sofrimento que destruía, que humilhava, que marginalizava as pessoas. Jesus não caminhava pela Galileia, encontrava pecadores, apontava o dedo e falava, você é um pecador, se arrepende, senão você vai para o inferno. Não. Jesus encontrava pecadores, sim, mas ele se aproximava compassivamente, com o coração cheio de dádiva, e ele ia em direção aos enfermos, aos famintos, aos endemoniados, para quê? Para libertá-los do seu sofrimento, para dar a eles cura, libertação. Isso é Jesus, isso é o coração dele. Isso devia nos mover, porque a compaixão é o princípio de humanidade,
é a expressão da identidade do ser humano. Quer dizer, na nossa essência como ser humano, nós teríamos que ser definidos como um ser compassivo. Isso tem que estar dentro de nós. E o meu medo é essas coisas se perdendo dentro de nós. Quando eu olho para uma máquina, para um holograma, sem compaixão não há humanidade. Eu quero que você entenda isso, pois o que vai predominar sem isso é a violência, é a dureza dos corações, é a indiferença, é o fechamento fanático, porque está cheio de crente fanático, fanático da nossa cabeça, é a intolerância, é o racismo, é a misoginia, é o preconceito. É isso que sobra quando não tem a compaixão que diz que nós somos humanos. Então veja, a compaixão de Jesus era tão profunda, ela era tão central em tudo, era tão poderosa, que ela só pode ser descrita como um movimento da contração do ventre, das entranhas de um Deus que se importa com a sua criação. Por isso Jesus veio, porque Ele muito nos amou, porque Ele muito se compadeceu da nossa dor, do nosso sofrimento. E por isso é Jesus. Foi essa a resposta que o Espírito Santo me deu através do Evangelho. Porque é exatamente isso que o Evangelho registra no que nós lemos hoje. Jesus em suas andanças, por todas as cidades e povoados, ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A Adri já leu aqui hoje. Percebe Jesus aqui? Andando e vendo a dor, e se compadecendo, e é maravilhoso. E na cena do Evangelho descrita por Lucas hoje, que nós lemos aqui, todos nós, aparece uma mulher, mãe viúva, diante de uma perda inconsolável. E eu quero que você se aproprie disso comigo, porque naquele tempo, a situação social dessa mulher, que era viúva, era muito difícil. Porque quando falecia o marido, no caso dela era uma viúva, falecido o marido, ela ficava sob a proteção dos filhos homens. Mas não tendo filhos homens, ficava entregue à sua própria sorte. Ela não era ninguém para a sociedade, ela era um nada. O Evangelho nos diz que o jovem falecido, aliás, um adolescente falecido, era o filho único dessa viúva. Portanto, agora, a partir de agora, ela dependia da boa vontade dos outros, dos familiares, dos vizinhos, que pudessem ajudá-la, porque ela não tinha ninguém por ela. Ela estava entregue. Uma mãe e viúva encontrava-se num grande sofrimento, porque estava enterrando a sua única possibilidade de esperança. Sem conseguir dizer nada, porque a Bíblia não diz que ela disse nada. Quem falava eram as suas lágrimas. As lágrimas falavam por ela. A dor inconsolável diante da perda, que teve um encontro com a compaixão de um Deus que se importa, sim. Esse é o momento. Depois que curou o servo do centurião, nós meditamos nisso semana passada, curou o servo do centurião, aliás, à distância, não virtual, tá? Curou, através do Espírito Santo de Deus que está em todo canto, ele não precisou ir, ele só falou e o homem foi curado, porque o Espírito Santo de Deus é assim. Diz hoje que ele continua caminhando. E ele vai caminhando e chega numa vila chamada Naim, com muitas pessoas seguindo ele. E aí o texto diz que Jesus sempre, seguido por algum motivo, ia chegando perto do portão da cidade, perto do portão daquela vila, e no sentido contrário, de frente, vinha outra comitiva acompanhando essa mãe viúva, desesperada, chorando muito, porque estava acompanhando o enterro do seu único filho, que seria enterrado fora da vila, fora do portão. Por quê? Porque era absolutamente, terminantemente proibido enterrar alguém dentro dos limites da cidade. O judeu não faz isso. Enterra do lado de fora. Os cemitérios todos são do lado de fora da cidade. E nesse momento é que eu recebi essa revelação do Espírito Santo de Deus, e que fala tudo que nós já estamos dizendo. Porque no verso 13, diz o texto claramente onde nós lemos, que ao vê-la chorando, o Senhor se encheu de compaixão, de íntima compaixão por ela, e disse: não chora. Não chora. Mas compaixão para Jesus aqui não é só algo aqui no seu coração que faz ele sentir dó da pessoa. É outra coisa. Você tem que entender o que é isso. Compaixão de Jesus aqui contrai as suas entranhas. É uma coisa do ventre. Por isso o Senhor vai lá e age. Ele se move. Veja, a compaixão de Jesus sempre leva ele a realizar alguma coisa. Jesus se move a partir da sua compaixão. E ela não é passiva, mas é algo ativo. Ele age em função do que ele sente, daquilo que o incomoda. Ele se aproxima do cortejo, ele se aproxima daquilo que vinha e faz parar. E ele fez algo impensável para os padrões da época. Ele pôs a mão e tocou no morto.
O texto diz um caixão, mas naquela época não tinha caixão. Eles se enfaixavam, botavam numa padiola, numa maca, e ficavam com umas varas assim, carregando aquele homem numa maca, e ninguém tocava nele, porque a lei diz, se tocar, se torna impuro, tem que passar por um ritual de purificação de semanas. Mas ele fez o que era impensável, ele tocou. E aí, a tradição diz que ao tocá-lo, Jesus se torna também impuro. Mas quer saber? Que se dane impureza, porque o mais importante não é a tradição religiosa, o mais importante aqui é a compaixão do coração de um Deus que criou a vida e tem compromisso com a vida. E por isso Jesus diz, toca, para e diz, jovem, eu te ordeno agora, levanta daí. Eu te ordeno, levante-se daí. E o texto diz que na hora o morto que estava morto se levantou. Na hora que estava morto se levantou, sentou-se e começou a conversar com todo mundo, glória a Deus. E todo mundo assim, meu Deus. E ele pegou o menino, toma aqui, mãe, o seu filho de volta. Glória a Deus. E o texto termina dizendo que as duas multidões, o povo todo ficou cheio de temor e louvavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. O próprio Deus visitou o seu povo, glória a Deus. Deus interveio em favor do seu povo. O Deus da compaixão se compadeceu do seu povo novamente. E aqui a multidão não estava entendendo, porque ali não estava um profeta, não é um profeta que se levantou. Agora não é mais através dos profetas que o Senhor age, mas Ele mesmo pessoalmente assumiu a condição humana e veio nos trazer libertação e alegria, querido. Ele é o que o Salmo 68, verso 6 diz. Ele é o pai de órfãos e protetor das viúvas. Ele é o nosso Deus compassivo, e glória a Deus por isso. Esse é um momento do Evangelho, mas como eu já disse para vocês, compaixão diz que eu e você somos humanos. Cuidado com aquilo que nós expressamos. E mais, é o que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus, porque compaixão é o que move o coração dele. E assim nós que estamos vivendo neste mundo, aliás, que dia e cada dia que passa se torna mais seco, né? É um mundo cada vez mais técnico, cheio de conta. É um mundo virtual, mas é ao mesmo tempo distante, é gelado, cada vez mais máquina, não tem mais relações, abraços, afetos. Agora eu me relaciono com você com um celular, com a desgraça que inventaram aí, com uma câmera miserável, não é mais perto, não é mais calor humano, a gente está se achando, e nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui diante de tudo isso, eu e você, que somos povo de Deus. Nós somos igreja, nós somos a comunidade do Cristo vivo, e por isso nós temos que compreender a nossa missão nesse mundo cibernético, que se apresenta como um desafio. Ah, mas não é para mim, eu estou velho, mas e para o teu filho, para o teu neto, em nome de Jesus? O que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Então nós temos que entender o nosso chamado, e nós temos que ter muito claro o que é que o Senhor espera de nós. Amém? Senão, a partir de semana que vem, eu vou abrir o tal do ChatGPT, mandar produzir uns sermões aí, vou melhorar o nosso projetor e vou dar umas voltas. Tá mole. Veja, mas o meu temor é que a adoração ao Senhor se torne uma coisa seca. Né, Leia? A gente fala disso. Se torne uma coisa técnica, uma coisa distante, uma coisa gelada, uma coisa cheia de conhecimentos humanos, sem o Espírito de Deus. Que o louvor ao Senhor, a adoração seja uma coisa feita por pessoas insensíveis, como um computador. Fazer parte de uma comunidade se torna um negócio tedioso, onde a gente vai lá para cumprir regras, cumprir costumes, rotinas religiosas. Querido, o que nós estamos fazendo aqui? Que mundo é esse que nós estamos inventando? Cadê o Senhor nesse negócio? E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. A impressão que dá é que hoje as pessoas construíram assim em volta de si um muro, uma parede, e os olhos das pessoas não enxergam a realidade mais. Você olha para uma situação grotesca e você parece que não enxerga mais. Aquilo tem que, né? A impressão que dá é isso. Seja porque a gente escolheu não olhar, a gente escolheu não enxergar, ou porque a gente não quer lidar com a dor dos outros. Isso não nos comove mais. Esse é o mundo que nós estamos inventando. As pessoas estão incapazes de se compadecer diante de um clamor de alguém que está sofrendo e pensa que não tem nada com isso. A responsabilidade não é minha. Ema, cada um com seus problemas. Mas é isso que o Senhor espera de nós. Eu sei que eu estou pregando para crente essa. O que as pessoas não entendem é que, para Deus, compaixão é um caminho de felicidade. Aliás, para Ele é o único caminho de felicidade. Porque para Deus, felicidade e compaixão não se separam. Felicidade e compaixão são inseparáveis. E assim, uma pessoa é feliz quando ela partilha e alivia a dor dos outros. Aqui está um caminho de contentamento, de felicidade, de bem-aventurança, de plenitude.
quando você partilha e auxilia na dor dos outros. Você só será feliz quando você for inteiro. Você só será feliz, querida, quando você for aquilo que Deus te fez para ser. E por isso, você só será feliz quando a compaixão for a medida da tua vida. Senão você nunca vai ser completo. E quando não é completo, sobra um buraco desgraçado aí que não preenche. Nós temos que ser aquilo que Deus nos fez para ser. Para parar de tomar comprimido para dormir em nome de Jesus. Você entende isso? Isso é muito importante. Existe um contentamento em nós quando a gente faz alguma coisa pelos outros. Não tem? Confessa aqui, você que está envolvido com a obra de Deus. Quando você faz alguma coisa por alguém, não tem um negócio dentro de você aqui? Que você fala, ai meu Deus, né? Estou tão feliz. Por quê? Porque a compaixão é comum a todos nós, a todas nós. E ela, inclusive, ela é anterior à nossa constituição religiosa. Ela estava em nós, no ventre. É o que nós somos. Ela é escrita no mais profundo de todo ser humano, independente da nossa opção religiosa. Às vezes você vê uma pessoa de uma outra religião fazendo uma coisa boa. Isso faz parte do ser humano, não de religião. Isso faz parte de quem você é, como ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus compassivo. Nós trazemos dentro de nós, o nosso coração tatuado, em nossas entranhas, a marca da compaixão. E que ela é ativada toda vez que você está diante de uma situação que é um drama, que é ruim, que é de dor. Esse sentimento tão humano, tão divino, constitui a essência do nosso eu verdadeiro. Revela a nossa identidade mais original, mais profunda. Não abra mão disso. Não se entregue a esse negócio aí que estão inventando, não, distante. Que você está na mesa de um restaurante, conversando com o celular, e não está nem aí para o outro lá que está precisando de você. E não está nem para perguntar. Ontem a gente estava vendo um pai diante de um filho, o filho com o celular aqui e o pai aqui. Uma criança, o que aquela criança está ali na hora? E quem é esse pai para essa criança? Ninguém. Não se entregue a isso, querido, em nome de Jesus. No entanto, veja, quando a gente deixa se seduzir por esse mundo do ego inflado, né? Esse mundo do individualismo, a compaixão se atrofia. A gente enxerga isso, a sensibilidade, ela vai se petrificando, ela vai ficando dura, os afetos vão se esvaziando. Eu estou assustado com a humanidade por causa disso. Não é só que a gente tem tecnologias que são importantes e boas, é que a gente vai se esvaziando de afetos, de cuidado, de mesa, de partilhar a dor, o amor, o abraço, o beijo, o carinho, o envolvimento. Consequência disso é o agravamento disso que você está vendo aí, a cultura do ódio, é essa coisa que você está vendo intolerante, é preconceito, é indiferença frente a uma realidade de violência, de miséria, de exploração. E está tudo bem, não estou nem aí, é problema do governo. Não é, não. É problema da humanidade. E se tem ser humano aqui nessa manhã, isso tem que dizer respeito a nós, em nome de Jesus, amém? Quando a gente bloqueia a compaixão, isso vai dando margem para a gente se desumanizar. A gente vai deixando de ser humano. O eu fica entrincheirado dentro das suas fortalezas. A gente precisa passar por um processo de purificação, de limpeza, de renovação, de transformação. Nós precisamos de conversão, meus irmãos. Conversão. Nós precisamos abrir as nossas portas e as nossas janelas para os outros, para fora de nós, para alcançar outro, sair para a rua, manifestar a nossa opinião diante dessas situações que estão desumanizando as pessoas, que está tão cruel. Essa semana um pai foi linchado porque ele foi confundido com um estuprador diante da filha. A filha está traumatizada até agora. Gente, o cara não tinha nada com isso, mas acharam. Está cheio de gente vendo na rede social e acha e vai lá e lixa o cara diante da filha dele. Cadê o humano? O que nós estamos nos tornando? Eu fico pensando nisso. Viver fechado em si e para si mesmo afoga as pessoas num mar poluído chamado narcisismo. A gente só olha para nós mesmos. Só a compaixão pode curar tudo isso. Eu quero que você entenda. Existe cura, mas só a compaixão pode. Ele é o melhor, ela é o melhor antídoto contra esse egoísmo, contra esse individualismo tão enraizado dentro de nós, que está sendo construído dentro de nós. Nós temos que ser impulsionados pela compaixão, e o ser humano, assim, ele vai quebrar as paredes dessa fortaleza de si mesmo e vai sair em direção ao outro, vai se comprometer com o problema do outro, vai sair de si mesmo e fazer um mundo melhor. O nome disso é o quê? Jesus Cristo.
Você não está aqui para ser um religioso chato desses pedantes que fica apontando erro e achando defeito de todo mundo, achando pecado nos outros. Pecado nos outros existe em você também, em mim também. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para refletir Jesus Cristo. Então, inspirados pelo Evangelho e pela atuação profética de Jesus Cristo, a compaixão tem que tomar as nossas entranhas. Isso tem que virar um grito de indignação. A gente não se conforma. O sofrimento dos inocentes tem que ser levado a sério pelo povo de Deus. Tem gente que sofre. A gente não pode aceitar isso como algo normal, porque não é normal. Ou é? É normal isso que você está vendo tudo aí? Não é. Isso é inaceitável para Deus. E se é inaceitável para Deus, também é inaceitável para mim. Isso é Jesus Cristo. E eu quero que você entenda o que é ser um cristão. Portanto, a nossa inquietação nos leva a tentar entender essa compaixão de Jesus Cristo. Percebe? Isso é importante para nós hoje. Cristo, o que isso pode produzir em nós? A compaixão de Jesus ensina o que para a igreja dele? E eu vou dizer só duas coisas, para meio arrematar isso aqui, para você compreender o que eu quero dizer em nome de Jesus e aquilo que nós estamos enfrentando como povo, amém? O que a compaixão de Jesus ensina para a sua igreja? A primeira coisa que eu queria dizer para você, que eu quero que você anote no seu travesseiro, é não ser indiferente diante da dor, mas é se incomodar e ser um instrumento de consolação diante da dor desse mundo. Você, eu, nós, igreja, povo de Deus, é não ser indiferente diante de uma situação de dor, de sofrimento, mas a gente tem que se incomodar para ser um instrumento de consolação. É a primeira coisa. E eu estou dizendo isso porque, queridos, seguir Jesus é um ato de aderir incondicionalmente, é entrar no caminho dele. É se permitir, é isso que nós estamos fazendo aqui, deixar ser configurado, é ser remodelado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim como ele foi, nós também vamos ser. Entende? Nós também seremos. E por isso, no testemunho do Evangelho de hoje, nós vemos que ninguém pediu nada. Alguém pediu alguma coisa para o Senhor? Nada. Mas o Senhor não se move pelo que pedem. Você acha que sim, mas não. O Senhor não se move pelo que pedem, Ele se move pelo que está no seu coração. Ele se move pelo quê? Por compaixão. É tudo que move o coração de Deus. É tudo que moveu o Senhor em tua direção. O quê? Compaixão. É o que a Adri já falou aqui. Pela tua situação. Não foi porque você é um bonzinho, que você é legal, que você... Ele se moveu porque tem uma compaixão dentro dele, e ele ouviu o teu clamor em nome de Jesus. E é por isso que ao se aproximar do portão de Naim, diz o Evangelho, Jesus viu uma comitiva vindo ao seu encontro para fora da cidade, porque uma mãe viúva, chorando muito, enterrava o seu filho único, e essa cruel situação fez as entranhas do Senhor se torcerem. Por isso no verso 13 diz que Jesus viu, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela. Veja, não é dó, não é pena. Ele não falou assim, coitadinha dela. Não, ele se moveu de uma compaixão íntima, é interno, é no ventre, e falou para ela o quê? Não chora, não chora. Observe que, sem nenhum pedido, houve um incômodo. Você acha às vezes que você foi para a igreja e Deus te ouviu, ele te... Não, antes de você fazer qualquer coisa, ele já se incomodava com a tua situação. Sem ninguém pedir, oraram por mim, então foi, não, ele se incomodou e levantou um povo para orar por você, é diferente. Antes, ninguém pediu, ele teve incômodo nele pela situação de dor daquela pobre mulher, e por isso ele quis trazer consolo, e ele falou, não chora, mas esse não chora aqui, não é porque o Senhor não entendia a situação, ele não sabia, lógico que ela tinha mais do que motivo para chorar, sim ou não? Muitos motivos para chorar, mas aqui você tem que entender que esse não chore para Jesus aqui é consolo, mas é consolo do tipo assim, não chora, porque a solução para a sua dor acabou de chegar. Não chora, porque Deus se compadeceu da sua dor. Aleluia, não chora porque isso contraiu as entranhas de Deus. A compaixão do Senhor te alcançou, glória a Deus. Sabe o que isso me ensina? Que nós somos a comunidade do Cristo vivo, meu irmão, minha irmã, eu e você, e nós temos que ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos incômodos. A nossa entranha tem que se mover igual a Ele, os mesmos sentimentos dEle. Nós somos povo de Deus, e por isso de nós o Senhor espera a mesma compaixão diante da dor de quem sofre.
A gente vem aqui fazer apelo para você se envolver na igreja, da obra, da oferta. Por quê? Porque isso tem que te incomodar. Nós não estamos atrás de nada para nós queremos alcançar as pessoas. Isso não incomoda, isso não constrange as pessoas dentro da igreja. É uma indiferença desgraçada. Só ajuda, só participa quando ganha alguma coisa com isso. É insensível com a dor do outro. Querido, eu quero te dar um caminho do coração de Deus para você nessa manhã, em nome de Jesus. De nós o Senhor espera a mesma compaixão diante da dor de quem sofre. Eu e você vivemos em um mundo que pensa que a técnica, que a ciência, que as tabelas, que os índices, as teorias políticas, econômicas vão resolver tudo na vida. Meu irmão, isso tem nos levado a um estado de coisa gelada. Nós temos estados secos, nós temos estado sem vida, porque o que nos identifica como humano está ficando em segundo plano. O que dizia que vocês somos pessoas, gente, está ficando para trás, está sendo trocado por uma máquina, por um negócio virtual, que não faz parte daquilo que Deus criou, em nome de Jesus. As pessoas estão automatizadas, nós estamos falando isso ontem, né, Lê? As pessoas estão automatizadas, né, Cleide? Nós falamos isso. As pessoas estão vivendo no automático. Estão correndo atrás de não sei o que estão correndo tanto. E se lixando para a dor e sofrimento dos outros. E não se envolve com nada. E está cada vez capaz pensando em você, em si mesmo, e no que pode, e os outros. E quando busca Deus, vai atrás de um Deus. Pensa que Deus é ex machina, né? Tem um termo grego do ex machina. Parece que Deus, para as pessoas, o Deus que eles querem é um Deus surgindo do céu, do alto, da máquina, e vai surgir do céu e trazer solução artificial, instantânea, para situações que eles não conseguem resolver. Parece que isso é Deus. É o Deus ex machina. Desce num... Chegou Deus, resolveu tudo, né, Pedro? Querido, eu quero que você hoje, meu irmão, minha irmã, entenda o coração do Senhor. Porque esse coração pertence a você. Esse coração é dele, para você, e tem que ser teu para esse mundo. Presta atenção aqui. Ele se relaciona com esse mundo a partir de uma compaixão que contorce as suas entranhas. E assim, como no portão de Naim, diante da dor e do sofrimento, ele se incomoda. E ele se incomoda, e nós, o seu povo, também temos que nos incomodar. Igreja do século 21 anda tão insensível, anda tão preocupadazinha, indiferente, preocupadazinha com os seus umbiguinhos, com a sua denominaçãozinha, com as suas doutrininhas, e se esquece que o que importa é que tem gente passando fome, sofrendo, sem Deus, sem amor, sem palavra, e se esquece disso, querido, em nome de Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero que se levante neste lugar um povo movido pela compaixão de Deus. Eu quero que você tome isso para você em nome de Jesus. Tem algo que diz que você é filho, é filha de Deus. E não é a sua religião, não. É uma coisa que te incomoda. É uma coisa que faz o teu coração ser diferente. E nós aqui já louvamos, já costumamos dizer que nós somos as mãos do Senhor. Nós somos os pés do Senhor. Nós somos os braços do Senhor nesse mundo. Glória a Deus. Mas eu pergunto para você, e o coração dele nós não somos, não? O coração dele nós não somos? Somos ou não? Em nome de Jesus, amém? Então, mais do que nunca, eu quero que você se aposte nesse maravilhoso coração de um Deus que se importa. E mesmo que não lhe peçam nada, porque nós não precisamos esperar ninguém, não. Pedir, nós vamos nos incomodar muito diante de uma situação de dor e nós vamos ser instrumento de consolação nesse mundo, amém? É por isso que você foi chamado. Não chore não, filho, não chora não, filha, porque o povo de Deus chegou e Deus vai ajudar essa situação em nome de Jesus, amém? Mas a segunda coisa que eu queria dizer para você é que a compaixão de Jesus ensina o que para a igreja dele nessa manhã? Eu queria dizer para você, sabe o que ensina? Ensina a ela sair do seu lugar de conforto e fazer alguma coisa para que a vida volte, porque a vida acabou, ela tem que voltar. O que a compaixão de Jesus Cristo nos ensina como igreja, como povo de Deus? Que nós temos que sair do nosso lugar de conforto e fazer alguma coisa para que a vida volte. E eu digo isso porque o Senhor se incomodou demais, mas esse incômodo do Senhor não produziu dó. Às vezes você fala, ai, tadinha, né? Ai, tadinho. Tadinho, parece dadinho, né? Ai, tadinho. Não é ter dó, não é isso. Jesus não disse, coitada dessa mãe, agora ela não tem ninguém por ela, ai meu Deus, e agora? Não, o Senhor se incomodou muito, contorceu as suas entranhas e por isso ele se aproximou, ele consolou sim, falou não chora, mas não ficou só em palavras de consolo, não, ele se envolveu, ele fez o cortejo parar, a morte tem que parar, meu irmão, ele tocou o caixão, ele se tornou impuro junto com aquela história de dor, envolveu. Não é possível sentir a dor do irmão sem se aproximar dela.
Não é possível entender a dor da irmã sem se aproximar da dor dela, da realidade dela. Só quem sofre e chora sabe o tamanho dessa dor, sim ou não? A Marisa Monte diz que a dor é minha, não é de ninguém. Só quem sente sabe. E o nosso papel, qual é? É nos aproximar, é tocar. O nosso papel, porque sem tocar, minimamente perceber que existe essa dor, nós não conseguimos. Sem envolvimento, não tem compaixão. Você precisa entender isso. Observe o fruto da compaixão. Qual é o fruto da compaixão de quem sente contorcer nas suas entranhas diante de uma situação indevida? O envolvimento. Quem realmente se incomoda, ajuda. O fruto é o auxílio. O que adianta sentir compaixão se não faz nada para ajudar? Adianta o quê? O que adianta sentir compaixão se não se envolve? Tiago fala, o que adianta você orar se ele está passando fome? Ora, mas vai lá e ajuda ele a comer. Fala ou não fala? A Bíblia diz isso ou não? Você está orando? Você é hipócrita. Ora, mas vai lá fazer alguma coisa. O que adianta compaixão sem envolvimento se você não faz nada para ajudar? Percebe aqui a questão de Jesus? Para que serve esse sentimento que Deus colocou dentro de nós desde sempre? Para quê? Ora, para a gente ser a família dele. Para a gente ser o povo dele, para a gente ser a comunidade dele. É por isso que ele colocou isso dentro de nós. Serve para a gente viver em comunhão, sim ou não? Para a gente se entregar, nos importando com a dor uns dos outros, nos movendo para aplacar o sofrimento uns dos outros. Esse é o povo de Deus, esse é importante. O que não falta nesse mundo é motivo para dor e sofrimento. Isso não falta, isso é abundante. Principalmente para quem é abandonado por essas estruturas injustas do mundo. Tudo isso só produz dor e morte. Tudo que a gente vê o tempo todo é dor e morte. Agora veja, do outro lado, de frente, vindo de frente, aliás, vindo não, batendo de frente com a situação de morte aqui, vem o Senhor e um povo andando atrás dele. Vem o Senhor e um povo seguindo. E o Senhor e o seu povo caminha. E o seu povo sai do lugar. Anda, bate de frente com as situações de dor e morte. E quando confronta a morte nesse mundo, produz o quê? Vida, a vida volta. Quantos de nós aqui nesse lugar essa manhã já andávamos morrendo aí, parecia zumbi, mas o Senhor chegou, ele bateu de frente, sim ou não? O nosso casamento bateu, sim ou não? Ele veio de frente e a vida voltou. Voltou ou não voltou? Por compaixão. Ah, porque eu fui para a igreja. Não, se você não fosse, ele também queria. Você só veio para a igreja para ouvir ele falar e começou a obedecer, mas ele sempre quis. Porque ele tem compaixão, presta atenção em nome de Jesus. A vida que Deus criou, ele criou para todos e todas. Ele não criou vida para um clubinho de crente privilegiado, não. Ele criou para todo mundo, ele criou vida para a humanidade. E a humanidade precisa, todos e todas precisam ter oportunidade de serem consolados e viver. E é por essa razão que o Senhor levantou um povo compassivo. É por essa razão que esse lugar existe, que o Senhor tem vindo falar conosco. Porque ele precisa, é por essa razão que o Senhor alcança uma comunidade. Alcançou, amou, salvou, ajudou, fortaleceu, levantou. Porque essa comunidade será o coração compassivo de Deus neste mundo. É isso que nós estamos fazendo aqui em nome de Jesus, amém? É isso que essa palavra nos ensina. Mas vai ser como se a gente ficar sentado e não ir em direção a quem sofre. Vai acontecer o quê? Ah, mas nós oramos. Que legal. Você apresentou para Deus quando você orou. E Deus falou, então vamos lá agora? Fazer diferente? Vamos lá ajudar? E você fala assim, agora não dá, estou cansado. O que adianta? Por isso, nessa manhã, eu quero que você tome posse do que Deus espera de nós. Amém? Nós somos o povo que abre mão do nosso conforto e se levanta para fazer alguma coisa por compaixão, para que a compaixão do coração de Deus alcance a vida de milhares de pessoas que estão excluídas, que sofrem nesse mundo. Isso é ser igreja. Aí é por isso que essa igreja, às vezes, não fica grandona, cheia de 500 pessoas, né, com os púlpitos lindos de cristal. Por quê? Porque a gente chama as pessoas a ser igreja do Evangelho, não a igreja que está aí fora, querendo ser igreja para si mesmo, dentro de si mesmo, dentro de um templo bonito, não. Essa é a igreja. Presta atenção, pessoas sem esperanças que não sabem mais o que é vida, vai ter vida de novo? Vai. Por quê? Porque tem um povo que tem um coração compassivo, que recebeu toda a compaixão de Deus, que foi amado, que foi alcançado, que foi salvo, e por isso com esse coração vai lá e ajuda a salvar os outros. E chama para ir para a igreja junto, e chama para ir lá receber uma bênção, uma oração. Então a minha alegria é poder orar por esse povo e ver que nesse lugar tem uma comitiva caminhando. E não está caminhando a esmo, está caminhando nos passos do seu Senhor.
E essa comitiva sai do seu lugar e se importa. E dá de frente. E toca. E confronta as situações de morte que tem reinado. E por se importar, se compadece, mas não fica penalizado, não fica com dó. Mas se move, se envolve, participa para enfrentar as situações de morte e devolver a vida de Deus. Esse é o nosso chamado, é por isso que essa missão existe, é por isso que você está aqui, é por isso que as ofertas existem, é por isso que essa igreja existe, é por isso que o Evangelho vem ser revelado. Porque isso somos nós. Um povo que tem um coração aqui que fala, não posso me conformar com isso, está errado. Quando a situação é difícil, nós podemos até ficar incomodados. E vamos orar. Tá bom, então vamos orar. Mas nunca se esqueça que o Senhor nos pediu para... O que Ele nos pediu é oração. E oração é o que se fala seguido da ação. São duas coisas aqui, orar e agir. São dois verbos da mesma palavra. O que nos pede é oração. É falar, mas é agir. Então, o povo que ora e não faz nada, não tem suas orações respondidas. Eu quero que você entenda isso. O povo que ora e não faz nada, não tem suas orações, porque Deus espera que a gente fale com Ele sim. Que nós apresentemos a Ele a dor uns dos outros. A gente faz isso aqui, sim ou não? Por quê? Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa apresentar a Deus a dor uns dos outros? Sabe por quê? Porque a gente precisa admitir que nós precisamos de ajuda. Que sozinhos a gente não consegue. É por isso que você ora. Não é você que vai fazer. Não é a tua oração que salva. Mas você ora para dizer, Deus, está lá a dor dele. E ele precisa de salvação. E eu sei que o Senhor pode. É por isso que eu estou aqui orando para o Senhor em favor dele. Em favor dela. Nós oramos porque nós precisamos de ajuda. E quando essa comunidade aqui ora, coisas acontecem. Não sei se você sabe disso. Coisas acontecem porque nós falamos com Deus. Nós apresentamos a Ele a dor das pessoas que a gente ama. E acima de tudo, a gente sai do nosso lugar de conforto, a gente vai fazer alguma coisa para que a morte seja vencida. A gente ora para quem está no hospital, mas nós também vamos lá visitar e levar um abraço. A gente ora para quem está doente, mas a gente se coloca à disposição para ajudar a hora que precisar, para comprar um remédio, para o que for. Percebe? Porque a compaixão é a medida. Por isso eu oro nessa manhã para dizer assim, Senhor, nos ensine nessa manhã, Jesus, que tem situações que exigem de nós mais do que falas. Porque nós sabemos que essas situações geram muitas lágrimas e lágrimas que só vão ser enxugadas. E para ser enxugadas, ela precisa, acima de tudo, da nossa ação. Essa situação aí de tanta lágrima só vai resolver quando a gente agir para ajudar. Essa é a minha oração. Que o teu povo, aqui está o teu povo compassivo, um povo que se importa, um povo que por se importar não é indiferente, mas se incomoda assim e quer consolar. Mas mais do que consolo, mais do que palavras, nós somos um povo que sai do nosso lugar e vai fazer alguma coisa para que a vida volte em nome de Jesus. Amém? Então, querido, portanto, se nós estamos preocupados, se um computador vai fazer aquilo que cabe ao ser humano fazer, eu queria dizer para você, não vai. Ainda mais diante de Deus. Eu cheguei à conclusão já, desde sexta-feira, que eu não vou poder sair de férias e deixar um telão aqui pregando. Não vai. Computador nunca vai ter o coração de Deus, mas você tem. Nunca vai ter o coração dele, mas você tem. Você compreende isso? Você tem. E eu quero que você tome posse. Não se engane, o que Deus criou, Deus criou. Completo, perfeito e sem falha, só o que Deus criou. Se nós pecamos e o que nós criamos sempre está sujeito a falhas e vai falhar, tem um jeito. Qual é o jeito? O jeito se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o jeito, presta atenção. E Cristo, Ele já foi nos dado para a nossa cura. Ele já foi nos dado para a nossa salvação, sim ou não? Ele já foi nos dado para a salvação das nossas vidas. E aí eu quero que você tome posse. Ele já foi nos dado, porque o padrão do coração de Deus precisa estar dentro de cada um de nós. É por isso que Jesus veio, para nos moldar em um novo tipo de ser humano. Em nós existem traços da criação de Deus que nos torna únicos, insubstituíveis, por qualquer que seja a invenção desse mundo. Nós somos humanos, e humano quem criou foi Deus, porque a compaixão que existe no coração de Deus nos criou e colocou em nosso coração esse mesmo sentimento. É isso que nos aproxima dele, é isso que nos diz que nós somos filhos e filhas de Deus, povo amado, amada pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? E é com esse coração que você precisa se aproximar do Senhor. Não se engane. Toda vez que você estiver com o dedo apontado julgando,
se encosta em Deus, Deus fala assim, espera um pouco. Toda vez que você vem com a sua oferta com ranço com o seu irmão, Deus fala, deixa ela aí que eu não quero. Não se engane. Para se aproximar de Deus, o coração tem que ser dele. Presta atenção em nome de Jesus. É com esse coração que você se relaciona com o Senhor, que você adora o Senhor. É esse coração que você ora, é com esse coração que você ouve a palavra e recebe a revelação de Deus. E não se engane, você nunca vai ser substituída por uma máquina. Aquilo que cabe a você e não a um computador. E por isso, para Deus, a responsabilidade de um coração compassivo que alcança esse mundo e muda esse mundo, sabe de quem é? Sabe de quem é? É sua. Não se engane com a Matrix, é uma mentira. O Senhor espera coisas do povo dele, o Senhor quer tocar a tua vida, o Senhor quer transformar a tua história, o Senhor quer fazer de você um ser humano diferente, um ser humano que, sabe, que tem um coração diferenciado, e assim Deus vai usar a tua vida, e tudo será sobre você, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Entende mesmo? É difícil? Pergunta para o chat GPT se é difícil. E depois me respondam, mas se você achou, aplauda o Senhor, glória a Deus. Graças a Deus. Fica de pé.